Numa mansão onde o luxo calava vozes simples, uma menina observava em silêncio cada nota e cada gesto. Diante de uma plateia rindo de sua origem, ela aceitou um desafio criado para humilhá-la. Mas o que era para ser piada tornou-se espetáculo. Ela tocou como quem traduz a alma em som. Naquela noite, o mundo descobriu que talento não pede licença, apenas se impõe. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo, continuando. A cidade de São Paulo nunca dorme completamente. Mesmo nas madrugadas mais silenciosas, há sempre um pulsar constante, como se o coração da metrópole batesse em ritmo próprio, indiferente ao cansaço humano. No bairro dos Jardins, onde as mansões se erguem como fortalezas de privilégio, uma dessas residências brilhava com intensidade particular naquela noite de sábado. A mansão de Bernardo Tavares era conhecida por sediar os eventos mais exclusivos da alta sociedade paulistana, e aquela gala beneficente prometia ser memorável. Lúcia Mendes chegou à mansão às 5 da tarde, 3 horas antes do início oficial da festa. Aos 34 anos, ela carregava nos ombros o peso de uma vida inteira dedicada ao trabalho doméstico. Suas mãos calejadas e marcadas pelo tempo contavam histórias que sua boca raramente compartilhava. Viúva há 6 anos, criava sozinha a filha Isabela, uma menina de 9 anos, cujos olhos castanhos pareciam guardar segredos antigos demais para sua idade. Naquela tarde, como em tantas outras ocasiões especiais, Isabela acompanhava a mãe. A menina conhecia bem os protocolos silenciosos daquele mundo: andar pelos corredores sem fazer barulho, ajudar quando solicitada, tornar-se invisível quando necessário. Mas havia algo em Isabela que desafiava a invisibilidade. Talvez fosse a forma como observava tudo com atenção quase estudantil, ou o jeito como seus dedos finos tamborilavam melodias imaginárias em qualquer superfície próxima. Bernardo Tavares era um homem que inspirava reações extremas. Aos 42 anos, construíra um império não apenas nos negócios, mas na música. Prodígio desde a infância, dominava 17 instrumentos com maestria que beirava o sobrenatural. Sua fortuna vinha tanto de investimentos estratégicos quanto de apresentações que lotavam teatros pelo mundo inteiro. Alto, de cabelos escuros sempre impecavelmente penteados, postura ereta e olhar penetrante, Bernardo habitava aquele espaço de luxo como se tivesse nascido para ele. E, de certa forma, tinha mesmo. Filho de uma família tradicional paulistana, nunca conhecera limitações financeiras ou portas fechadas. A arrogância de Bernardo não era do tipo ruidoso. Era sutil, embutida em cada gesto calculado, em cada sorriso medido, na forma como seus olhos deslizavam sobre as pessoas comuns, como se fossem parte da decoração. Ele não precisava gritar sua superioridade, porque ela estava impregnada em cada fibra de seu ser. E todos ao seu redor sentiam isso, consciente ou inconscientemente. Enquanto Lúcia organizava as mesas do salão principal, verificando cada detalhe da louça de porcelana e dos arranjos florais que custavam mais do que seu salário mensal, Isabela a seguia com uma bandeja menor recolhendo taças que precisavam de ajustes. A menina vestia um uniforme simples, azul marinho, escolhido pela própria mãe para que passasse despercebida entre os funcionários adultos. As primeiras limusines começaram a chegar pontualmente às 8 horas. A elite paulistana desembarcava em cascatas de tecidos caros, joias que capturavam e multiplicavam a luz dos lustres de cristal, perfumes importados que deixavam rastros invisíveis pelos corredores. Havia empresários donos de conglomerados, políticos cujos rostos estampavam jornais, artistas celebrados em galerias internacionais, e aquela categoria peculiar de pessoas cuja única ocupação aparente era frequentar eventos e ser fotografada. Entre os convidados, destacava-se Melissa Andrade, uma socialite de 38 anos, cuja beleza impecável era resultado de investimentos consideráveis e manutenção constante. Melissa nutria uma obsessão mal disfarçada por Bernardo havia anos. Tentara todas as estratégias de aproximação
que sua criatividade e recursos permitiam. Mas o músico mantinha-se cortês e distante, o que apenas intensificava seu interesse. Naquela noite, ela chegara determinada, usando um vestido vermelho que exigia atenção e uma confiança construída sobre sucessos anteriores em conquistas similares. O jantar foi servido com precisão militar. 7 pratos, cada um acompanhado do vinho apropriado, enquanto um quarteto de cordas tocava discretamente ao fundo. As conversas fluíam em tópicos previsíveis: viagens recentes à Europa, investimentos promissores, fofocas sofisticadas sobre ausentes. Lúcia e outros funcionários deslizavam entre as mesas como sombras eficientes, garantindo que nenhuma taça ficasse vazia por mais de 30 segundos. Isabela permanecia nas margens do salão, observando. A menina tinha o hábito de estudar as pessoas, não com julgamento, mas com curiosidade genuína. Via como certos convidados forçavam sorrisos ao cumprimentar rivais, como outros exibiam joias como armaduras, como alguns comiam pouco, mas bebiam muito. E via também seu anfitrião, Bernardo Tavares, reinando sobre aquele pequeno universo com naturalidade absoluta. Após a sobremesa, veio o momento mais aguardado da noite. As luzes do salão diminuíram gradualmente, até que apenas o palco improvisado na extremidade do ambiente permanecesse iluminado. Um silêncio expectante tomou conta do espaço. Então, Bernardo surgiu, caminhando até o centro do palco com passos medidos, recebendo uma ovação que ele aceitou com um aceno de cabeça quase modesto. O que se seguiu foi uma demonstração de virtuosismo que justificava toda a reputação construída ao longo dos anos. Bernardo começou na harpa, arrancando do instrumento sons etéreos que pareciam vir de outra dimensão. Cada nota fluía para a seguinte, com perfeição matemática e beleza transcendente. Os convidados mal ousavam respirar, hipnotizados. Foi então que Isabela recebeu um sinal discreto de Júlio, o coordenador dos funcionários. Sua função seria auxiliar nas trocas de instrumentos. A menina aproximou-se do palco com passos cuidadosos, aguardando. Quando Bernardo terminou na harpa, ela já estava posicionada, recolhendo o instrumento com cuidado reverente enquanto preparava o próximo, um piano de cauda que já aguardava, majestoso. Bernardo sentou-se ao piano sem olhar para a menina que o auxiliara. Para ele, era apenas mais uma funcionária, insignificante como a mobília. Seus dedos atacaram o teclado com paixão, controlada, executando uma peça de Chopin com interpretação que arrancou lágrimas de alguns presentes. A música não era apenas tecnicamente perfeita, era emocionalmente devastadora. Seguiram-se o violino, a flauta, o saxofone. A cada transição, Isabela estava lá, antecipando as necessidades, movendo-se com eficiência silenciosa. Alguns convidados começaram a notar a menina, comentando em sussurros sobre como era bem treinada, tão jovem e já tão profissional. Ninguém imaginava que por trás daquela execução mecânica de tarefas havia uma mente absorvendo cada nota, cada técnica, cada nuance da performance. Lúcia observava de longe, dividida entre orgulho pela competência da filha e um aperto no peito que vinha sempre que Isabela se aproximava demais daquele mundo de privilégios inalcançáveis. Conhecia bem os perigos de sonhar grande demais quando se nasce com pouco. Ela própria havia pagado o preço de ambições frustradas. Finalmente, chegou o momento que todos aguardavam com especial expectativa. Bernardo aproximou-se do violoncelo, seu instrumento de domínio absoluto, aquele que o tornara verdadeiramente famoso. O silêncio que caiu sobre o salão tinha textura quase física. Isabela posicionou o instrumento cuidadosamente, ajustando a altura conforme vira Bernardo fazer em outras ocasiões. O músico sentou-se, acomodou o violoncelo entre as pernas, ajustou o arco. Por um momento infinito, apenas respirou. Então atacou as cordas. O som que emergiu era impossível de descrever adequadamente. Não eram apenas notas musicais. Era como se Bernardo tivesse encontrado uma forma de traduzir emoções puras em vibrações sonoras. A peça escolhida era uma composição própria, algo que mesclava a técnica clássica com inovações ousadas.
Era melancólica e triunfante simultaneamente. Falava de perdas e conquistas, de solidão e glória. Algumas pessoas choraram abertamente, outras fecharam os olhos transportadas. Melissa Andrade mordeu o lábio inferior, sentindo algo que confundia com amor, mas era fascinação crua por aquela demonstração de poder artístico. Até os funcionários pararam de se mover, esquecendo temporariamente suas obrigações. Isabela, parada a poucos metros do palco, sentia cada nota como uma frequência elétrica percorrendo seu corpo. Seus dedos moviam-se involuntariamente, espelhando os movimentos do arco de Bernardo. Sua respiração sincronizava-se com as frases musicais. Naquele momento, não era uma menina de 9 anos, filha de uma empregada doméstica. Era pura consciência musical, entendendo cada escolha, cada inflexão, cada risco que o músico assumia. A performance durou 12 minutos, que pareceram simultaneamente eternos e instantâneos. Quando a última nota finalmente desvaneceu no ar, houve 3 segundos de silêncio absoluto, como se a plateia precisasse retornar de uma viagem distante. Então, a ovação explodiu com intensidade quase violenta. Pessoas levantaram-se, gritaram bravos, aplaudiram até as mãos doerem. Bernardo levantou-se, aceitou os aplausos com sua humildade performática, fez uma reverência calculada. Seus olhos percorreram a plateia, saboreando a adoração. Era esse momento que o definia, que justificava cada hora de prática obsessiva, cada sacrifício social que nunca precisara fazer porque nascera privilegiado. Foi então que seu olhar pousou em Isabela, ainda parada próxima ao palco, pequena figura de uniforme azul marinho. Por um segundo, algo cruzou o rosto de Bernardo, uma expressão difícil de decifrar. Então, quase sem pensar, guiado por um impulso que seria impossível explicar depois, ele ergueu a mão pedindo silêncio. A plateia gradualmente se calou, intrigada. Bernardo apontou para Isabela com um sorriso que tentava ser brincalhão, mas carregava crueldade inconsciente. "Pessoal, essa menina aqui é filha de uma das minhas empregadas", começou ele, sua voz amplificada pelo sistema de som ecoando pelo salão. Alguns convidados riram, antecipando uma anedota. "Vamos fazer uma aposta interessante", continuou Bernardo, claramente divertindo-se com a própria ideia. "Se ela conseguir tocar uma música neste violoncelo, eu caso com a mãe dela." Plateia explodiu em gargalhadas. Era o tipo de humor que aquele círculo apreciava. Uma brincadeira que reforçava hierarquias, enquanto fingia quebrá-las. Melissa riu mais alto que todos, já imaginando como recontaria a anedota em almoços futuros. Alguns empresários bateram nas mesas, apreciando a audácia da provocação. Lúcia, ainda perto das mesas de serviço, sentiu o sangue gelar. Conhecia a filha bem demais. Sabia que Isabela não recuaria, não se intimidaria, não entenderia aquilo como a humilhação que Bernardo pretendia infligir. E sabia também, com certeza absoluta, que a aterrorizava, exatamente o que aconteceria em seguida. Isabela caminhou até o violoncelo. Seus passos eram firmes, sem hesitação. Não havia desafio em seus olhos, nem raiva, nem mesmo nervosismo. Havia apenas uma serenidade estranha, como se estivesse prestes a fazer algo absolutamente natural. A menina era pequena demais para o instrumento adulto, mas ajustou sua postura com movimentos que demonstravam familiaridade. As gargalhadas começaram a diminuir, substituídas por curiosidade. Alguns convidados inclinaram-se para a frente, interessados em ver até onde aquela farsa iria. Bernardo afastou-se alguns passos, braços cruzados, sorriso confiante no rosto. Esperava, na melhor das hipóteses, alguns arranhos dissonantes que tornariam a brincadeira ainda mais engraçada. Isabela fechou os olhos por um momento, respirou fundo. Seus dedos minúsculos encontraram posições nas cordas como se tivessem memória própria. O arco pousou delicadamente. Então, ela começou a tocar. A primeira nota saiu pura, cristalina, perfeitamente afinada. A segunda fluiu naturalmente da primeira com timing impecável. A terceira revelou não apenas técnica, mas intenção artística. Na quarta nota, o salão inteiro percebeu que algo extraordinário estava acontecendo.
Isabela tocava a mesma peça que Bernardo havia executado minutos antes, aquela composição complexa que misturava tradição e inovação. Mas não a copiava mecanicamente, interpretava-a com voz própria. Onde Bernardo fora grandioso, ela era íntima. Onde ele demonstrara poder, ela revelava vulnerabilidade. A mesma música, vista através de olhos completamente diferentes, adquiria novos significados. O silêncio no salão era agora de incredulidade atordoada. Melissa parou de rir, boca entreaberta. Um empresário derrubou a taça de vinho sem nem perceber. Júlio, o coordenador, encostou-se na parede, precisando de apoio. E Bernardo Tavares, pela primeira vez em décadas, sentiu algo que não conseguia nomear imediatamente, porque nunca o experimentara antes. Humildade forçada pela realidade inegável de um talento que rivalizava ou até superava o seu. Isabela tocou por 4 minutos. Cada segundo era uma revelação, cada frase musical, uma impossibilidade tornada real. Ela era pequena demais, jovem demais, pobre demais para aquilo. No entanto, ali estava, demonstrando o domínio que mestres passavam vida inteira tentando alcançar. Quando a última nota finalmente silenciou, o salão permaneceu mudo por 5 segundos inteiros. Então, como uma represa rompendo, os aplausos explodiram com intensidade que superava até a ovação que Bernardo recebera. Pessoas levantaram-se sem coordenação, algumas chorando abertamente, outras rindo de puro choque, todas gritando bravos que vinham de um lugar mais profundo que educação social. Isabela abriu os olhos, pousou o arco com cuidado e simplesmente ficou ali, pequena figura cercada por adultos em pé ovacionando-a. Não sorriu, não fez reverência, não demonstrou orgulho. Apenas esperou, como se aquilo fosse natural, como se tocar violoncelo em gala beneficente aos 9 anos fosse parte rotineira de sua vida. Bernardo permaneceu paralisado, tentando processar o que acabara de testemunhar. Sua mente, treinada para análise musical, reconhecia não apenas talento bruto, mas anos de estudo, prática disciplinada, entendimento teórico sofisticado. Como? De onde? Por quê? As perguntas atropelavam-se em sua consciência. Finalmente, forçando-se a recuperar compostura, ele caminhou até o centro do palco. Sua voz, quando falou, saía estranha até para seus próprios ouvidos, desprovida da confiança característica. Promessa é promessa, disse ele, as palavras ecoando pelo sistema de som. Eu vou cumprir. A plateia explodiu novamente, mas agora as reações eram mistas. Alguns riam, achando que a brincadeira continuava. Outros pareciam genuinamente tocados, vendo ali uma história de justiça poética. Melissa sentia algo perigoso ferver em seu peito, uma mistura tóxica de ciúme e raiva. Lúcia, ainda perto das mesas, apoiou-se em uma cadeira, pernas bambas. Olhava para a filha com uma mistura complexa de orgulho devastador e medo paralisante. Conhecia bem o mundo, sabia como ele tratava pessoas que ousavam brilhar acima de sua posição designada. E ali estava Isabela, inadvertidamente desafiando cada regra não escrita daquela sociedade estratificada. A festa continuou por mais 2 horas, mas a atmosfera estava irremediavelmente alterada. Grupos formavam-se e desfaziam-se, todos discutindo o acontecimento. Alguns convidados tentaram se aproximar de Lúcia, fazendo perguntas que ela respondia com monossílabos educados. Outros especulavam sobre como seria possível uma criança daquelas circunstâncias desenvolver tal habilidade. Bernardo circulava entre os convidados em piloto automático, aceitando cumprimentos e respondendo comentários sem realmente ouvir nada. Sua mente estava em outro lugar, processando, recalculando, confrontando-se com verdades desconfortáveis sobre si mesmo e o mundo que habitava. Quando os últimos convidados finalmente partiram, já passava da meia-noite. A equipe de limpeza começou o trabalho de desmontar a festa, recolher decorações, guardar louças. Lúcia movimentava-se mecanicamente, exausta não apenas fisicamente, mas emocionalmente.
Isabela havia sido levada para um dos quartos de empregados para dormir, finalmente sucumbindo ao cansaço. Bernardo não foi para seus aposentos. Permaneceu no salão vazio, sentado ao piano, tocando fragmentos de melodias sem propósito claro. Júlio, supervisionando a limpeza, observava-o de longe, reconhecendo no patrão algo que nunca vira antes: confusão genuína. Por volta das 2 da manhã, quando quase todos já haviam partido, Bernardo finalmente levantou-se. Caminhou pelos corredores silenciosos da mansão até encontrar Lúcia nos fundos, dobrando toalhas que seriam lavadas no dia seguinte. Ela percebeu sua presença, mas não parou de trabalhar imediatamente, terminando a toalha que tinha em mãos antes de se virar. Quando finalmente o encarou, seus olhos estavam cansados, mas firmes, sem a deferência que ele normalmente encontrava. "Preciso entender", começou Bernardo, dispensando formalidades. "Como sua filha conseguiu fazer aquilo? Sou profissional há 25 anos. Estudei nos melhores conservatórios do mundo. E poucas vezes ouvi alguém tocar com aquela maturidade musical. Ela tem 9 anos. Como?" Lúcia foi até uma cadeira próxima e sentou-se, gesto que em outras circunstâncias seria ousado para uma empregada diante do patrão. Mas naquele momento, algo havia mudado entre eles. Bernardo permaneceu em pé, aguardando. A mulher respirou fundo e começou a falar. Sua voz era baixa, mas firme, contando uma história que guardara por anos. Falou de sua própria infância em Belo Horizonte, de um pai músico de orquestra que mal ganhava para sustentar a família, mas vivia pela música. Falou de como aprendera a tocar piano e violino, de como tinha talento reconhecido por professores que previam futuro brilhante. Falou do sonho de se tornar concertista, de estudar em conservatório, de dedicar vida à arte. Então falou da realidade que interceptou esses sonhos: a morte prematura do pai, a necessidade urgente de ajudar a mãe doente, a escolha entre perseguir sonhos ou garantir sobrevivência da família. Falou de como largou os estudos aos 16 anos, de como veio para São Paulo trabalhar como doméstica, de como conheceu um homem bom que lhe deu estabilidade e uma filha. E falou de Isabela, de como desde os primeiros meses de vida a menina reagia à música com intensidade anormal, de como começou a imitar ritmos antes de andar, de como aos 3 anos, ao ver um piano em casa de patrões antigos, tocou melodias simples sem nunca ter recebido instrução. Lúcia contou sobre os sacrifícios que fazia. Trabalhava 2 empregos para pagar aulas em projeto comunitário de periferia. Economizava em tudo para comprar instrumentos de segunda mão. Carregava Isabela em ônibus por horas, até professores dispostos a dar aulas baratas. Assistia vídeos na internet com a filha, estudando técnicas que não podia pagar alguém para ensinar. "Nunca pude realizar meu próprio sonho", disse Lúcia, voz finalmente quebrando um pouco. "Mas não deixaria que o dela morresse só porque nascemos pobres. Talento não escolhe berço, Sr. Tavares, mas o mundo escolhe quem merece oportunidade de desenvolvê-lo. Eu apenas me recusei a aceitar essa escolha." Bernardo ouviu tudo em silêncio. Quando Lúcia terminou, ele permaneceu calado por longo tempo, processando. Finalmente, sem dizer mais nada, assentiu brevemente e saiu. Naquela noite, o músico não conseguiu dormir. Ficou acordado até o amanhecer, olhando pela janela para os jardins iluminados artificialmente. Pela primeira vez em muito tempo, questionou-se sobre mérito, privilégio, talento e oportunidade. Questionou-se sobre sua própria genialidade, se era intrínseca ou simplesmente produto de todas as portas que nunca estiveram fechadas para ele. E pensou naquela menina de 9 anos que, apesar de todas as portas fechadas, encontrara frestas por onde a música vazava. O sol nasceu sobre São Paulo, encontrando Bernardo Tavares ainda acordado, ainda pensando, ainda confrontando-se com verdades que sua vida privilegiada nunca o forçara a encarar. E em algum lugar naquela mansão enorme, Isabela dormia o sono profundo de quem apenas fizera o que amava, inconsciente de ter abalado os alicerces do mundo de alguém. Os dias seguintes àquela noite
transformaram-se em uma espécie de névoa surreal para todos os envolvidos. A notícia da performance de Isabela espalhou-se pela alta sociedade paulistana com velocidade impressionante, alimentada por vídeos que alguns convidados haviam gravado discretamente em seus celulares. Nas redes sociais de círculos fechados, nos almoços em clubes exclusivos, nos corredores de empresas, todos falavam sobre a menina prodígio que humilhara, ainda que inadvertidamente, um dos maiores músicos do país. Bernardo acordou na segunda-feira seguinte, sentindo-se estranhamente diferente. Pela primeira vez em anos, não tinha certeza absoluta sobre seus próximos passos. A promessa que fizera em público, inicialmente uma brincadeira cruel, agora pesava sobre ele com força de compromisso real. Homens de sua posição não voltavam atrás em palavras dadas diante de testemunhas, especialmente quando essas testemunhas incluíam metade da elite empresarial de São Paulo. Mas havia algo mais perturbador do que a obrigação social. Bernardo não conseguia parar de pensar na história que Lúcia contara, naquela mulher que abdicara de sonhos para garantir sobrevivência, que lutava silenciosamente para dar à filha oportunidades que o mundo lhe negara. Havia uma dignidade naquela luta que ele, acostumado a conquistas fáceis, raramente encontrava em seu círculo social. Durante o café da manhã, servido como sempre por funcionários silenciosos, Bernardo tomou uma decisão. Pegou o telefone interno e ligou para Júlio. "Preciso que localize a Lúcia e a traga até minha sala às 10 horas", disse ele, voz mais suave que o habitual. "E providencie para que a filha dela esteja bem cuidada enquanto conversamos." Júlio hesitou por um segundo, surpreso pelo tom, mas apenas respondeu que cumpriria a ordem. Lúcia recebeu o recado com apreensão. Nos últimos dias, mantivera-se especialmente discreta, evitando até olhar na direção de Bernardo nas poucas vezes em que o vira pela mansão. Temia que ele estivesse arrependido da promessa, que fosse demiti-la para evitar situações constrangedoras. Precisava daquele emprego. Precisava da estabilidade que ele proporcionava. Quando entrou na sala de Bernardo às 10 horas em ponto, vestindo seu uniforme impecavelmente limpo e com postura que tentava transmitir profissionalismo, encontrou o músico sentado não atrás da imponente mesa de mogno, mas em uma das poltronas próximas à janela. Ele gesticulou para que ela se sentasse na poltrona oposta. "Não vim aqui para dispensá-la", começou Bernardo, percebendo o medo nos olhos dela. "Vim cumprir minha promessa. Mas antes disso, preciso que conversemos como pessoas, não como patrão e empregada." Lúcia sentou-se na beirada da poltrona, ainda tensa. Bernardo percebeu e, em gesto surpreendente para ele mesmo, levantou-se. Foi até um armário lateral e serviu 2 copos de água, oferecendo um a ela. O ato simples, servir algo a uma empregada, quebrou parte da tensão. "Passei o fim de semana pensando", continuou Bernardo voltando a se sentar, "sobre minha vida, sobre talento, sobre mérito. Você disse algo que não consigo tirar da cabeça. Talento não escolhe berço. Tenho 42 anos e dediquei toda a minha vida à música. Sempre acreditei que minha genialidade era produto de disciplina e trabalho árduo. E era de fato. Mas também era produto de ter pais que pagaram os melhores professores desde que tinha 3 anos. De nunca precisar escolher entre praticar piano ou trabalhar para comer. De portas que se abriam porque meu sobrenome as destrancava antes mesmo de eu chegar." Ele fez uma pausa, olhando pela janela para os jardins meticulosamente cuidados. "Sua filha tem algo que eu levei 20 anos para desenvolver. E ela conseguiu isso carregando instrumentos velhos em ônibus lotados, estudando em projeto comunitário, tendo você como única professora em momentos roubados do cansaço. Isso me fez perceber que talvez eu nunca tenha sido tão especial quanto acreditava. Talvez eu apenas tenha sido privilegiado o suficiente para desenvolver plenamente o que muitos outros também possuem, mas nunca conseguirão cultivar." Lúcia ouvia em silêncio, sem saber como responder. Não esperava aquele tipo de conversa, aquela vulnerabilidade vinda de um homem que sempre parecera talhado em mármore frio. "Quero cumprir minha promessa", disse Bernardo finalmente,
mas quero fazer direito, não como farsa social ou piada que saiu do controle. Quero conhecê-la de verdade. Jantar comigo hoje à noite. Um restaurante bom onde possamos conversar sem interrupções. Apenas duas pessoas tentando se entender. Lúcia ficou muda por vários segundos. A proposta era absurda em tantos níveis que mal sabia por onde começar a processar. Finalmente encontrou sua voz. Senhor Tavares, com todo respeito, isso não faz sentido. Somos de mundos completamente diferentes. O senhor fez uma promessa em momento de impulso. Não precisa se sentir obrigado a cumpri-la. Eu não vou processar, não vou espalhar, não vou causar problemas. Pode esquecer que aquilo aconteceu. Não quero esquecer, respondeu Bernardo com firmeza surpreendente. E não é sobre obrigação. É sobre curiosidade genuína. Você viveu uma vida que eu nunca poderia imaginar. Abdicou de sonhos de formas que nunca precisei fazer. Criou uma prodígio musical praticamente sozinha, com recursos que mal pagariam meu café da manhã. Quero entender como. Quero conhecer a pessoa capaz disso. A sinceridade em sua voz que finalmente penetrou as defesas de Lúcia. Ela o estudou por longo momento, procurando sinais de manipulação ou condescendência, mas encontrando apenas interesse genuíno e talvez um toque de admiração. Um jantar, disse ela finalmente. Apenas um, para conversarmos, mas não em restaurante chique onde vou me sentir exposta, em algum lugar simples onde pessoas normais comem. Bernardo sorriu pela primeira vez na conversa e Lúcia notou como o sorriso transformava seu rosto, suavizando as linhas de arrogância habitual. Combinado. Você escolhe o lugar. Passo para buscá-la às 8. Enquanto essa conversa acontecia, em outra parte da mansão, Isabela estava na cozinha ajudando Maria, uma das cozinheiras mais antigas da casa. A menina sempre gostara de ficar ali, onde o cheiro de comida preparando criava a atmosfera acolhedora, muito diferente dos salões frios e impessoais do resto da residência. Maria tinha 63 anos e trabalhava para a família Tavares desde antes de Bernardo nascer. Conhecera seus pais, vira o menino crescer, testemunhara sua transformação de criança tímida em prodígio musical e depois em adulto distante e arrogante. Tinha opiniões fortes sobre tudo e não temia expressá-las, ao menos quando não havia outros patrões por perto. Você sabe que virou lenda, né? Disse Maria enquanto picava cebolas. Todo mundo na casa não fala de outra coisa. A menina que colocou o senhor Bernardo no bolso. Isabela, descascando batatas com cuidado, deu de ombros. Só toquei música, dona Maria. Não entendo por que é tão importante. É importante porque você mostrou que rei está nu, criança. O senhor Bernardo sempre se achou único, especial, intocável. Aí você aparece, pequenininha, filha de empregada, e toca. Tão bem quanto ele. Melhor até, dizem alguns. Isso abala estruturas. A menina parou de descascar e olhou para a cozinheira com aqueles olhos velhos demais para seu rosto jovem. A música não é sobre ser melhor que outros, dona Maria. É sobre expressar o que tem dentro. Quando toquei naquela noite, não estava competindo. Estava conversando. O violoncelo falava e eu respondia. Simples assim. Maria parou de picar cebolas e olhou para Isabela com expressão que misturava ternura e preocupação. Você é especial demais para esse mundo cruel, pequena. Só espero que ele não quebre você. Na alta sociedade paulistana, a repercussão da festa tomava proporções que Bernardo não antecipara. Melissa Andrade, em particular, reagira ao acontecimento com fúria mal disfarçada. Durante almoço no clube com amigas, duas delas presentes na gala, o assunto dominava a conversa. É ridículo, disse Melissa, cutucando a salada sem real interesse em comer. Uma empregada. Ele vai se casar com uma empregada por causa de aposta bêbada. É constrangedor para todos nós. Camila, uma das amigas, mulher de empresário influente, tentou suavizar. Talvez ele só esteja sendo cavalheiro. Cumprir a promessa não significa que vai realmente se casar. Podem jantar uma vez e... Pronto! Você não viu o jeito que ele olhou para ela depois que a menina tocou e interferiu Patrícia, terceira no grupo. Havia algo ali. Curiosidade, talvez. Ou pior, admiração. Melissa deixou o garfo cair no prato com estrondo, que fez pessoas em mesas próximas olharem. Admiração por quê? Por ter parido uma criança talentosa? Por ser pobre
e resiliente. Por favor, isso é exotismo. Bernardo está entediado com as mulheres do círculo dele e achou uma novidade. Vai passar. Mas havia incerteza em sua voz que as amigas perceberam. Melissa investira anos tentando conquistar Bernardo, arquitetara encontros casuais, financiara eventos que ele frequentava, até patrocinara concertos onde ele se apresentava. Tudo para estar em seu radar, para ser vista como par adequado. E agora, uma mulher que sequer pertencia ao mesmo universo social ameaçava tudo isso com um simples jantar. Preciso fazer algo, murmurou Melissa, mais para si mesma que para as amigas. Naquela noite, Lúcia preparou-se para o jantar com mistura de nervosismo e determinação. Não possuía muitas roupas além de uniformes de trabalho e alguns conjuntos simples para dias de folga. Escolheu um vestido azul marinho discreto, único que tinha ligeiramente mais formal, e sapatos baixos confortáveis. Olhou-se no espelho do pequeno quarto que dividia com Isabela nos fundos da mansão e quase riu da absurdidade da situação. Ali estava ela, prestes a jantar com um dos homens mais ricos de São Paulo, vestindo roupa comprada em liquidação de loja popular. Isabela observava a mãe com curiosidade. Você está bonita, mãe. Estou ridícula, respondeu Lúcia, ajeitando o cabelo pela 10ª vez. Está nervosa porque gosta dele? A pergunta direta, tão característica da menina, pegou Lúcia desprevenida. Não seja boba. Mal conheço o homem. E somos de mundos completamente diferentes. Então, por que está tão nervosa? Lúcia sentou-se na cama, ao lado da filha. Porque situações assim não acontecem com pessoas como nós, Isabela. E quando acontecem, geralmente há pegadinha esperando. Aprendi a desconfiar de generosidade de ricos. Sempre há preço. Ele não pareceu mal na outra noite, disse Isabela pensativa. Pareceu surpreso, como se tivesse descoberto algo novo sobre o mundo. Você é jovem demais para entender, suspirou Lúcia. Mas prometo ter cuidado. Bernardo chegou pontualmente às 8, dirigindo ele mesmo um carro que, embora luxuoso, era mais discreto que os habituais de sua coleção. Lúcia notou o gesto e apreciou a consideração, ainda que pequena. O restaurante que ela escolhera ficava em Pinheiros, bairro de classe média com boa mistura de culturas e estilos. Era italiano, não dos chiques de Jardins, mas daqueles familiares onde a comida era farta e honesta. Bernardo nunca estivera ali, mas ao entrar, percebeu imediatamente o apelo. Autêntico, acolhedor, sem pretensões. Sentaram-se em mesa de canto. O garçom, reconhecendo Bernardo mesmo em ambiente improvável, ficou visivelmente surpreso, mas manteve profissionalismo. Pediram vinho tinto simples e massas tradicionais. Os primeiros minutos foram marcados por silêncio ligeiramente desconfortável. Então Bernardo, para a própria surpresa, começou a falar. Não sobre música ou negócios, mas sobre sua infância. Sobre pressão de ser prodígio. De ter que corresponder a expectativas desde antes de poder amarrar os próprios sapatos. Sobre solidão de ser sempre o diferente, o especial, o intocável. As pessoas pensam que ser chamado de gênio desde criança é bênção, disse ele, girando a taça de vinho entre os dedos. Mas é prisão também. Você nunca pode ser mediocre, nunca pode falhar, nunca pode simplesmente ser humano. Cada apresentação, cada nota, cada escolha é analisada sob microscópio de expectativas impossíveis. Lúcia ouvia, genuinamente interessada. Via pela primeira vez o homem por trás da fachada de sucesso. Ao menos, você teve chance de tentar, respondeu ela suavemente. Eu nem isso tive. Quando o talento surge em berço pobre, você não vira gênio sob pressão. Vira sonhadora impraticável que precisa acordar para a realidade. Ela começou então a falar sobre própria história com mais detalhes. Sobre pai músico de orquestra, que ganhava pouco, mas vivia intensamente, que a ensinara que música era linguagem universal capaz de expressar o inexpressível. Sobre mãe costureira que trabalhava até mãos sangrarem para garantir que filhos comessem. Sobre decisão brutal de largar música aos 16 anos, quando o pai faleceu, deixando família na miséria. Você consegue imaginar
O que é ter talento real, ser boa de verdade e ter que guardá-lo em caixinha porque sobrevivência é mais urgente? Perguntou ela, voz carregada de emoção contida. Durante anos, evitei até ouvir música porque doía demais. Era lembrete constante do que eu poderia ter sido. E o que mudou? Perguntou Bernardo. Isabela nasceu e quando percebi que ela tinha o dom, jurei que não deixaria mundo roubar isso dela como roubou de mim. Mesmo que significasse trabalhar 3 empregos. Mesmo que significasse não dormir. Mesmo que significasse que eu nunca realizaria meu sonho, garantiria que ela pudesse realizar o dela. Se você estivesse no lugar de Lúcia, teria feito os mesmos sacrifícios pela sua filha ou teria seguido outro caminho? Nos conte nos comentários. O jantar estendeu-se por 3 horas. Conversaram sobre música, sobre sonhos abortados e realizados, sobre classe social e as paredes invisíveis que separam mundos. Bernardo falou sobre vazio de sucesso sem significado real. Lúcia sobre plenitude de propósito mesmo em condições adversas. Quando finalmente saíram do restaurante, já passava das 11. Bernardo insistiu em levar Lúcia de volta, mas ela pediu que a deixasse a quarteirões da mansão, não querendo alimentar fofocas entre funcionários. Antes de sair do carro, Lúcia virou-se para ele. Obrigada pelo jantar. Foi diferente do que esperava, no bom sentido? Ela sorriu, primeira vez que ele via sorriso genuíno em seu rosto. Sim, no bom sentido. Você é mais humano do que aparenta. Posso confessar algo? Perguntou Bernardo. Hoje foi a primeira vez em anos que tive conversa real com alguém. No meu mundo, as pessoas falam muito, mas dizem pouco. Performam o tempo todo. Você não performa, é apenas verdadeira. Pobreza ensina isso, respondeu Lúcia. Não temos energia para máscaras. Sobreviver já é trabalho suficiente. Podemos repetir? O jantar, quero dizer. Não por causa da promessa, mas porque eu gostaria de conhecê-la melhor. Lúcia hesitou, mas algo na sinceridade dele a convenceu. Podemos, mas devagar. E com clareza sobre o que isso é e o que não é. Nos dias seguintes, os jantares tornaram-se regulares. 2 às vezes 3 vezes por semana, Bernardo buscava Lúcia e iam a restaurantes diversos, sempre escolhidos por ela, sempre simples e autênticos. Conversavam por horas sobre tudo e nada. Ele descobria perspectivas de mundo completamente novas. Ela descobria que riqueza não imunizava ninguém contra solidão ou insegurança. Isabela, nesse meio tempo, começou a passar mais tempo na mansão durante dias de folga da mãe. Maria, a cozinheira, adotara a menina como projeto pessoal, alimentando-a com comidas caseiras e histórias sobre a família Tavares. E em uma tarde de sábado, aconteceu algo inesperado. Bernardo estava em sala de música, praticando nova composição para concerto futuro, quando ouviu som de piano vindo de outro cômodo. Curioso, seguiu a música até sala menor, onde mantinha piano vertical, menos usado. Ali encontrou Isabela, sentada no banco alto demais para ela, tocando algo que ele reconheceu imediatamente. Chopin, Noturno em Mi bemol maior, uma das peças mais tecnicamente exigentes do compositor. A menina tocava com olhos fechados, completamente absorta. Bernardo encostou-se no batente da porta, observando. Não era apenas técnica perfeita que o impressionava, mas maturidade interpretativa absurda para alguém de 9 anos. Isabela entendia a melancolia de Chopin, sua nostalgia, seu romantismo desesperado. Quando terminou, Bernardo aplaudiu suavemente. Isabela abriu os olhos assustada. Desculpe, senhor Bernardo. Não devia ter tocado sem pedir. Pode tocar quando quiser, respondeu ele, aproximando-se. Onde aprendeu Chopin? Minha mãe me ensinou o básico. O resto aprendi assistindo vídeos na internet e praticando em piano de projeto comunitário. Bernardo sentou-se ao lado dela no banco. Você toca assim há quanto tempo? Desde os 4 anos. Antes não conseguia alcançar os pedais direito. Ele riu, som genuíno que surpreendeu ambos. Sabe tocar a 4 mãos? Isabela negou com cabeça. Então vou ensinar. Aqui, essa é sua parte. Vamos tocar juntos. O que começou como um momento casual transformou-se em prática regular.
Bernardo descobriu que ensinar Isabela era diferente de todos os alunos que tivera ao longo dos anos. A menina absorvia conhecimento com velocidade assustadora, questionava escolhas artísticas com inteligência surpreendente e trazia perspectivas que ele nunca considerara. Uma tarde, após sessão particularmente intensa, onde tocaram duetos complexos, Isabela fez pergunta que pegou Bernardo desprevenido. Senhor Bernardo, por que o senhor sempre parece triste quando toca sozinho, mas feliz quando toca comigo ou com outras pessoas? Ele ficou sem resposta por momento, confrontado por percepção que nem ele mesmo tivera. Acho que porque música foi minha prisão por tempo demais. Era obrigação, performance, prova constante de valor. Mas quando toco com você, é só alegria de compartilhar algo bonito. É liberdade. Isabela considerou isso. Minha mãe sempre diz que música é conversa. Você não pode conversar sozinho por muito tempo sem ficar louco. Sua mãe é sábia. Ela é tudo, disse Isabela simplesmente. Enquanto isso, o relacionamento entre Bernardo e Lúcia aprofundava-se de formas que ambos tentavam negar, mas não conseguiam mais ignorar. Os jantares evoluíram para caminhadas no parque, depois para tardes em museus, depois para manhãs de domingo tranquilas tomando café em padarias de bairro. Uma noite após jantar particularmente bom, caminhavam por rua arborizada de Vila Madalena quando Bernardo parou subitamente. Você sabe que sinto algo por você, né? Lúcia continuou andando por alguns passos antes de parar também, suspirando. Sei. E eu também sinto algo. Mas isso não torna mais simples ou sensato. Por que tem que ser simples ou sensato? Por que não pode apenas ser real? Porque real, no nosso caso, vem acompanhado de complicações impossíveis. Sou sua empregada. Você é um dos homens mais ricos de São Paulo. Vivemos em universos paralelos que não deveriam se tocar. Mas estão se tocando, insistiu Bernardo. E sabe o que percebi? Todos aqueles jantares chatos com socialites, todas aquelas conversas vazias sobre investimentos e viagens, nunca me senti tão vivo quanto me sinto conversando com você sobre coisas simples. Você me fez lembrar que existe mundo além da minha bolha dourada. E mais, importante, me fez querer ser pessoa melhor. Lúcia virou-se para encará-lo, olhos brilhando sob luz dos postes. E você me fez lembrar que sonhos não precisam morrer completamente. Que talvez ainda haja espaço para música na minha vida, mesmo que diferente do que imaginei. Mas, Bernardo, precisamos ser realistas. Seu mundo vai nos destruir se tentarmos isso de verdade. As pessoas como Melissa, como seus amigos empresários, nunca vão aceitar. Vão me ver como oportunista, caçadora de fortunas. E vão julgar você por misturar-se com classe inferior. Então que julguem, disse Bernardo, pegando suas mãos. Passei vida inteira me importando, demais com opiniões alheias, fazendo o que era esperado, sendo quem queriam que eu fosse. Pela primeira vez, quero fazer algo simplesmente porque parece certo, porque me faz feliz, independente de aprovação de ninguém. Lúcia sentiu lágrimas ameaçando cair. Você diz isso agora. Mas quando realidade bater, quando sociedade começar a pressionar, quando percebermos todas as diferenças que tentamos ignorar, vai se arrepender. E eu vou sofrer, Isabela vai sofrer. Não posso arriscar isso. Então me dê chance de provar que estou falando sério. Não estou pedindo que você confie cegamente, mas dê tempo para que eu demonstre que isso não é capricho. Não é curiosidade exótica, não é tédio de rico entediado. É real. Eles ficaram ali, parados na rua silenciosa, mãos entrelaçadas, dois mundos colidindo sob luz fraca de postes urbanos, conscientes de que próximos passos definiriam tudo. E em algum lugar no outro lado da cidade, Melissa Andrade fazia ligações para pessoas influentes, plantando sementes de dúvida, preparando o terreno para a guerra que estava determinada a vencer. A vida estava prestes a ficar muito mais complicada para todos. A decisão de Bernardo e Lúcia de levarem o relacionamento adiante não demorou a repercutir. Em uma cidade como São Paulo, onde a elite forma rede fechada de observação mútua, segredos são mercadorias raras, e aquele em particular era valioso demais para permanecer oculto por muito tempo.
A primeira rachadura pública veio durante evento beneficente no Teatro Municipal, 3 semanas após aquela conversa na rua de Vila Madalena. Bernardo fora convidado para performance solo, como sempre acontecia em ocasiões importantes. Mas desta vez fizera algo impensável: convidara Lúcia como sua acompanhante oficial. A notícia espalhou-se entre os organizadores como incêndio em mata seca. Houve telefonemas urgentes, reuniões improvisadas, debates acalorados sobre protocolo. Como listar nos programas? Como apresentá-la? Como evitar constrangimento social sem ofender Bernardo, cuja participação era ponto alto do evento? No fim, optaram pela solução mais covarde. Simplesmente não mencionaram acompanhantes no programa, deixando que cada convidado chegasse com quem desejasse, sem apresentações formais. Lúcia passou dias agonizando sobre o que vestir. Não possuía nada remotamente adequado para a gala no Municipal. Foi Isabela quem sugeriu a solução, com simplicidade característica de criança que ainda não aprendera todas as complexidades de classe social. Mãe, por que não pede a dona Clarice para emprestar algo? Ela tem aquele ateliê de costura e sempre fala que você tem bom olho para roupas. Clarice era costureira aposentada, que morava no mesmo prédio simples onde Lúcia e Isabela tinham um apartamento minúsculo nos dias de folga. Mulher de 70 anos, trabalhou vida inteira vestindo a elite, conhecia cada segredo de caimento perfeito e tecido adequado. Quando Lúcia, envergonhada, explicou a situação, Clarice não apenas emprestou o vestido, como insistiu em ajustá-lo perfeitamente. Minha querida, disse a senhora enquanto alfinetava a bainha, você vai nesse evento de cabeça erguida. Não deve nada a ninguém. Lembre-se, roupa é apenas pano costurado. O que importa é quem está dentro dela. Na noite do evento, quando Bernardo chegou para buscar, Lúcia ficou vários segundos sem palavras. O vestido verde esmeralda, simples mas elegante, realçava seus olhos e a dignidade natural que nenhuma peça de roupa poderia criar ou destruir. Ela prendera os cabelos em coque baixo, usava maquiagem discreta e carregava a pequena bolsa emprestada de Clarice. Você está linda, disse Bernardo, voz carregada de sinceridade que fez Lúcia corar. Estou aterrorizada, respondeu ela honestamente. Eu também, admitiu ele, sorrindo. Mas vamos juntos. A chegada deles ao Teatro Municipal causou exatamente o impacto que Bernardo esperava e Lúcia temia. Fotógrafos sociais, presentes para registrar chegada de personalidades, ficaram momentaneamente confusos. Alguns não. Reconheceram Lúcia e assumiram ser artista internacional. Outros, mais conectados à rede de fofocas da elite, perceberam imediatamente quem era e começaram a fotografar freneticamente, sabendo que aquelas imagens valeriam ouro. Dentro do teatro, a reação foi mista. Alguns convidados olhavam com curiosidade mal disfarçada. Outros desviavam o olhar, desconfortáveis com quebra de protocolo social. E um grupo pequeno, mas vocal, liderado por Melissa Andrade, deslumbrante em vestido vermelho de grife, observava com hostilidade mal contida. Melissa posicionara-se estrategicamente próxima à entrada, cercada por grupo de amigas igualmente bem vestidas e armadas de sorrisos afiados. Quando Bernardo e Lúcia passaram, ela elevou a voz apenas o suficiente para ser ouvida. Que interessante ver como as pessoas estão abandonando tradições. Qualquer um pode entrar em qualquer lugar hoje em dia, aparentemente. As amigas riram, som cristalino e venenoso. Lúcia sentiu Bernardo tensionar-se ao lado dela, mas apertou suavemente seu braço, sinalizando para ignorar. Não valia a pena dar a Melissa a satisfação de reação. Sentaram-se em camarote discreto, não o principal que Bernardo normalmente ocupava. Escolha deliberada dele, tentando minimizar a exposição de Lúcia. Mas claro, ser discreto era impossível quando se era Bernardo Tavares, acompanhado de mulher que todos sabiam ser empregada, doméstica. Durante o primeiro ato, apresentações de orquestra sinfônica executando peças clássicas, Lúcia relaxou gradualmente. A música sempre tivera esse poder sobre ela, capacidade de transportá-la para lugar onde diferenças sociais não importavam,
onde apenas beleza e emoção existiam. Bernardo notou a transformação, como tensão escoava de seus ombros, como respiração sincronizava com o ritmo da música. No intervalo, inevitavelmente, vieram as interações sociais. Pessoas que Bernardo conhecia havia anos aproximavam-se, cumprimentando-o efusivamente, enquanto olhavam para Lúcia com mistura de curiosidade e julgamento. Alguns eram educados, apresentando-se cordialmente. Outros simplesmente a ignoravam, como se ela fosse invisível. Foi durante uma dessas conversas constrangedoras que Roberto Fonseca, empresário influente e amigo antigo de Bernardo, puxou-o de lado sob pretexto de discutir negócios. "Bernardo, preciso ser franco com você", começou Roberto, voz baixa, mas firme. "O que está fazendo não é prudente. Entendo atração por exótico, todos temos nossas curiosidades, mas trazer ela aqui, publicamente, está enviando mensagem errada. As pessoas estão falando." "Deixe falarem", respondeu Bernardo, tentando manter tom leve, mas sentindo irritação crescente. "Não é tão simples. Você tem posição, reputação. Contratos dependem de imagem que projeta. Investidores, patrocinadores de concertos, eles esperam certo tipo de comportamento. E, francamente, romance com empregada doméstica não se encaixa nesse perfil." "Lúcia não é empregada doméstica", corrigiu Bernardo, voz endurecendo. "Ela é mulher extraordinária que trabalha honestamente para sustentar filha talentosa. E, francamente, Roberto, acho que preciso reavaliar quem são meus amigos de verdade." Roberto suspirou, balançando a cabeça. "Está cometendo erro, mas vejo que não vai me ouvir. Só espero que, quando perceber, não seja tarde demais." Bernardo voltou para junto de Lúcia, que imediatamente percebeu sua atenção. "O que foi?" "Nada importante", mentiu ele. "Vamos voltar para nossos lugares. A segunda parte vai começar." A segunda parte do evento era a apresentação de Bernardo. Ele subiria ao palco do Municipal, um dos teatros mais prestigiados da América Latina, e tocaria 3 peças, uma ao piano, uma ao violino e, finalmente, seu triunfo no violoncelo. Quando as luzes se apagaram e o holofote iluminou o palco vazio, o público silenciou em expectativa. Bernardo surgiu da lateral, caminhando até o piano de cauda que aguardava, polido e perfeito como joia negra. Sentou-se, ajustou a posição, respirou fundo. Então começou. A peça era Rapsódia em Azul de Gershwin, escolha ousada que mesclava jazz e clássico, exigindo não apenas técnica, mas alma. Bernardo tocou como se estivesse sozinho, esquecendo plateia, críticos, expectativas. Tocou para Lúcia, ainda que ela não soubesse disso. Cada nota era declaração, cada frase musical uma confissão do que não conseguia expressar em palavras. Lúcia, assistindo do camarote, sentia lágrimas deslizarem silenciosamente por seu rosto. Reconhecia o que Bernardo estava fazendo, a mensagem codificada na música, e pela primeira vez permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, aquilo pudesse funcionar. Após o piano, veio o violino. Bernardo executou meditação de Massenet com delicadeza de lâmina afiada, cortando seda. O violino chorava e cantava sob seus dedos, arrancando suspiros da plateia. Finalmente, o violoncelo, seu instrumento, de escolha, sua extensão física, sua voz verdadeira. Bernardo sentou-se, acomodou o instrumento e desta vez não fechou os olhos. Manteve-os abertos, fixos no camarote onde Lúcia assistia. E tocou. A peça era composição própria, algo que vinha trabalhando secretamente nas últimas semanas. Intitulou-a mentalmente de Encontro, ainda que não fosse compartilhar o nome com ninguém. A música falava de 2 mundos separados encontrando ponte, de barreiras desmoronando, de amor improvável florescendo contra todas as probabilidades. O teatro inteiro sentiu a intensidade, a vulnerabilidade crua que Bernardo raramente permitia em performances públicas. Quando a última nota finalmente dissipou-se no ar, houve momento de silêncio absoluto antes da ovação explodir com força que fazia o prédio centenário tremer. Mas nem todas as reações eram de admiração. Melissa Andrade,
assistindo da plateia principal, sentia a fúria crescer como maré tóxica. Reconhecia aquela música pelo que era: declaração pública de sentimentos. Bernardo estava anunciando ao mundo da única forma que sabia que aquela mulher significava algo real para ele. Após o evento, houve recepção no foyer do teatro. Champanhe francês, canapés sofisticados, conversas em volumes educados. Lúcia sentiu-se completamente fora de lugar, mas manteve compostura admirável. Bernardo não a deixava sozinha por mais de poucos segundos, sempre retornando com bebida ou apenas presença protetora. Foi durante um desses momentos, quando Bernardo fora abordado por patrocinador importante que exigia atenção, que Melissa finalmente encontrou oportunidade. Aproximou-se de Lúcia com um sorriso que não alcançava os olhos. Lúcia, não é? Que prazer finalmente conhecê-la adequadamente. Lúcia virou-se, reconhecendo imediatamente a mulher de vestido vermelho e intenções provavelmente piores. Prazer, respondeu educadamente, mas sem calor. Você deve estar se sentindo como Cinderela, continuou Melissa, voz adocicada com veneno. Saindo da cozinha direto para o baile. Muito romântico. Se pretende me insultar, pode ser mais direta, disse Lúcia calmamente. Economizaria tempo de ambas. Melissa piscou, surpresa com resistência. Esperava intimidação, não confronto. Não estou insultando, apenas observando realidade. Você sabe que isso não vai durar, certo? Bernardo está entediado, procurando novidade. Você é projeto interessante, causa social que faz ele se sentir nobre. Mas quando novidade passar, quando perceber todas as incompatibilidades, ele vai voltar para o mundo dele, e você vai ficar com o coração partido e reputação destruída. Obrigada pela preocupação, respondeu Lúcia, voz carregada de ironia. Mas posso cuidar do meu próprio coração e reputação. Pode mesmo? Perguntou Melissa, inclinando-se mais próxima. Porque já comecei a espalhar algumas informações interessantes sobre como você usou a filha para manipular Bernardo, como planejou aquela performance na festa, como é claramente caçadora de fortunas usando o talento da criança como isca. E sabe qual a melhor parte? As pessoas querem acreditar. Porque a alternativa, que Bernardo genuinamente se interesse por alguém como você, é perturbadora demais para eles aceitarem. Lúcia sentiu frio na espinha, mas manteve expressão neutra. Faça o que quiser, verdade eventualmente prevalece. Verdade? Riu Melissa amargamente. Querida, verdade é construção social, e neste mundo eu tenho muito mais poder de construção que você. Antes que Lúcia pudesse responder, Bernardo retornou, percebendo imediatamente tensão. Melissa, sempre um prazer, disse ele secamente. Se nos dá licença, precisamos ir. Claro, respondeu Melissa, sorriso vitorioso. Foi encantador conversar, Lúcia. Tenho certeza de nos veremos novamente em breve. No carro, voltando para deixar Lúcia em casa, Bernardo notou seu silêncio. O que Melissa disse? Lúcia hesitou, depois decidiu pela honestidade. Que está espalhando rumores sobre mim, que sou manipuladora usando Isabela para me aproximar de você, que não vou durar. Bernardo bateu a mão no volante frustrado. Ela não tem poder nenhum. São apenas palavras vazias de mulher ressentida. Palavras têm poder, Bernardo, especialmente neste mundo. E ela tem razão sobre uma coisa. As pessoas querem acreditar nessa versão. É mais confortável que aceitar que talvez, só talvez, você genuinamente se importe por alguém fora do círculo deles. Então provamos que estão errados. Continuamos. Mostramos que é real, que não nos importamos com opiniões. Lúcia olhou pela janela para luzes da cidade passando. E Isabela? Como protegemos ela de tudo isso? Porque se os rumores começarem a afetá-la, se outras crianças começarem a provocá-la na escola, se professores começarem a julgá-la pela mãe, como lidamos com isso? Bernardo não tinha resposta. Pela primeira vez, confrontava consequências reais que iam além de seu próprio conforto ou reputação. Nos dias seguintes, as previsões de Melissa começaram a se concretizar. Artigos em colunas sociais, sempre sem mencionar nomes diretamente, mas com detalhes suficientes para identificação clara, começaram a circular. Um blog influente de fofocas da elite
publicou texto especulando sobre músico famoso e romance inapropriado com a empregada. Comentários explodiam, divididos entre românticos que adoravam História de Cinderela e céticos que viam apenas oportunismo. Isabela começou a notar mudanças em como era tratada. Na escola, algumas crianças, filhas de famílias que seguiam fofocas da elite, começaram a fazer perguntas incômodas. Professores olhavam para ela com mistura de curiosidade e pena. A diretora chamou Lúcia para conversa desconfortável sobre se seria apropriado Isabela continuar ali, dado o nível de distração que situação familiar estava causando. Lúcia voltou daquela reunião destruída. Pela primeira vez, considerou seriamente terminar tudo com Bernardo, proteger filha de tormenta que apenas começava. Foi Maria, a cozinheira sábia, quem ofereceu perspectiva diferente. As duas conversavam na cozinha da mansão, Lúcia com olhos vermelhos de tanto chorar. "Sabe qual o seu problema?" disse Maria, cortando legumes com movimentos precisos nascidos de décadas de prática. "Você está assumindo que felicidade de Isabela depende de ela não enfrentar dificuldades. Mas criança forte não nasce de vida fácil. Nasce de ter pais que enfrentam tempestades e mostram como navegar nelas. Mas ela é tão nova, Maria. Não deveria ter que lidar com isso. Ninguém deveria. Mas mundo real não pergunta se estamos prontos antes de jogar desafios. Você mesma aprendeu isso cedo. E olha a mulher incrível que se tornou. Acha mesmo que Isabela é menos forte que você?" Lúcia absorveu as palavras, encontrando verdade nelas que não queria, mas precisava aceitar. Enquanto isso, Bernardo enfrentava próprias batalhas. Roberto Fonseca marcou almoço urgente, desta vez acompanhado de outros 2 empresários influentes que faziam parte do conselho de uma fundação que patrocinava concertos de Bernardo internacionalmente. A conversa foi direta e brutal. Explicaram que, dadas as circunstâncias, seria melhor Bernardo considerar afastar-se de compromissos públicos até a situação estabilizar-se. Não era exatamente cancelamento, enfatizaram, mas sugestão fortemente recomendada. Imagem da fundação estava em jogo, não queriam associação com escândalo. Bernardo ouviu tudo em silêncio crescente. Quando terminaram, ele colocou o guardanapo sobre prato ainda cheio, levantou-se calmamente e disse apenas: "Renuncio ao conselho, efetivo imediatamente. E podem considerar todos meus compromissos futuros com a fundação cancelados. Por minha escolha, não de vocês." Saiu do restaurante antes que pudessem responder, sentindo mistura estranha de liberdade e terror. Pela primeira vez em vida, escolhera princípios sobre pragmatismo, coração sobre carreira. Não sabia se era corajoso ou simplesmente tolo. Aquela noite, Bernardo foi até apartamento minúsculo onde Lúcia e Isabela moravam nos dias de folga. Era a primeira vez que ele via onde viviam de verdade. O prédio era velho, mas bem mantido, em bairro operário da Zona Leste. Apartamento tinha quarto, sala minúscula, cozinha que mal cabia 2 pessoas e banheiro com azulejos rachados. Isabela abriu a porta surpresa. "Senhor Bernardo, não esperávamos você aqui, preciso falar com sua mãe." Lúcia apareceu, igualmente surpresa e ligeiramente constrangida pela exposição de sua realidade tão crua. "Bernardo, o que está fazendo aqui?" Ele entrou, olhou ao redor, vendo instrumentos musicais de segunda mão cuidadosamente arrumados em canto, partituras empilhadas, vida construída com tão pouco, mas tanta dignidade. "Renunciei à fundação hoje. Perdi contratos importantes. Minha reputação está sendo questionada. E sabe o que percebi? Não me importo. Pela primeira vez, realmente não me importo." Lúcia mandou Isabela para quarto, depois virou-se para Bernardo. "Você deveria se importar. Isso é sua vida, sua carreira." "Não. Aquilo era prisão dourada. Isto você, Isabela, pela primeira vez, sinto que estou vivendo de verdade, e não vou desistir porque pessoas amargas decidem julgar." Lúcia sentou-se no sofá pequeno, esgotada. "Bernardo, sejamos realistas. Estamos causando estragos na vida um do outro. Isabela está sendo afetada. Você está perdendo oportunidades. Talvez Melissa esteja certa. Talvez isso seja insustentável." Bernardo sentou-se ao lado dela, pegando suas mãos.
Ou talvez, pela primeira vez, ambos estejamos lutando por algo que vale a pena. Lúcia, amo você. Sei que é rápido, sei que é complicado, sei que todos dizem ser impossível, mas amo você. E amo Isabela. E quero construir vida com vocês, não apesar das dificuldades, mas porque vale enfrentá-las. Lúcia olhou para aquele homem que há meses atrás era apenas patrão distante, agora vulnerável e sincero diante dela. Eu também amo você, sussurrou finalmente, e isso me aterroriza. Eles sentaram ali por longo tempo, mãos entrelaçadas, dois mundos ainda tentando encontrar forma de coexistir, conscientes de que batalhas maiores ainda viriam, mas pela primeira vez verdadeiramente comprometidos em enfrentá-las juntos. Do quarto, Isabela ouvia, sorrindo para si mesma. Criança sábia demais para a idade, sabia que amor verdadeiro raramente vem fácil, mas também sabia, com certeza, que apenas jovens ainda possuem, que valia lutar. A tempestade estava apenas começando, mas a fundação estava finalmente sólida. As semanas seguintes testaram a resiliência de todos de formas que nenhum deles poderia ter previsto. Bernardo, acostumado a receber apenas aprovação e admiração, enfrentava pela primeira vez na vida consequências reais de suas escolhas. Contratos foram cancelados, convites para eventos importantes cessaram. E alguns dos que chamava de amigos simplesmente desapareceram, evitando a associação com o escândalo. Mas algo surpreendente também acontecia. Pela primeira vez, Bernardo sentia-se verdadeiramente livre. Sem obrigações sociais constantes, sem necessidade de manter fachada impecável, descobria prazer em coisas simples que nunca experimentara. Domingos na feira com Lúcia e Isabela. Tardes ensinando música em projeto comunitário, onde Isabela estudara. Noites tocando violão em bar pequeno de Pinheiros, apenas por diversão, sem plateia exigente ou críticos julgando cada nota. Lúcia, por sua vez, enfrentava pressões diferentes, mas igualmente intensas. A diretora da escola de Isabela fizera clara sua posição. A menina era bem-vinda, mas seria melhor se a mãe mantivesse perfil baixo, evitasse aparecer em eventos escolares, não causasse mais distração. O recado subliminar era cristalino, sua presença era tolerada, não celebrada. Mas foi em conversa com a própria Isabela que Lúcia encontrou força inesperada. Uma noite, após a menina voltar da escola visivelmente chateada por comentários maldosos de colegas, mãe e filha sentaram-se na pequena cozinha para conversar. "Mãe?", perguntou Isabela, voz mais madura que deveria ser para seus 9 anos. "Você está pensando em terminar com o senhor Bernardo por minha causa?" Lúcia não conseguiu mentir para aqueles olhos perspicazes. "Estou considerando, não quero que você sofra por escolhas minhas." Isabela ficou em silêncio por momento. Depois falou com convicção que surpreendeu Lúcia. "Lembra quando você me disse que música é sobre expressar verdade, mesmo quando verdade é difícil? Que não podemos tocar com medo de julgamento ou o som sai falso?" "Lembro." "Então por que sua vida deveria ser diferente? Você ama o Bernardo. Ele ama você. Isso é verdadeiro. Por que deixar pessoas más tornarem isso falso?" Lúcia abraçou a filha, lágrimas descendo silenciosamente. "Quando você ficou tão sábia?" "Sempre fui", respondeu Isabela com um sorriso travesso. "Você só está percebendo agora." Enquanto isso, Melissa não desistira de sua campanha. Pelo contrário, intensificara esforços. Usou toda a influência disponível para fechar portas para Bernardo, espalhar rumores cada vez mais venenosos, isolar o casal socialmente. Mas estava começando a perceber que algo não estava funcionando como planejado. Bernardo não parecia devastado pela perda de status. Parecia, estranhamente, mais feliz. E Lúcia, em vez de encolher-se sob pressão, mantinha a dignidade que irritava Melissa profundamente. Era como tentar destruir pessoas que já haviam sobrevivido a tempestades muito piores. Foi Roberto Fonseca quem finalmente confrontou Melissa. Os dois se encontraram em evento onde Bernardo notavelmente não estava presente. E Roberto,
que observara tudo desenrolar-se com crescente desconforto, puxou Melissa para a conversa particular. Precisa parar com isso, disse ele sem rodeios. Parar com o... Quê? Respondeu Melissa fingindo inocência. Sabe exatamente. A campanha contra Bernardo e Lúcia, os rumores, a sabotagem profissional, tudo. Está indo longe demais. Por que se importa? Pensei que você também desaprovava o relacionamento deles. Desaprovar e tentar destruir são coisas diferentes. E sabe o que percebi observando tudo? Bernardo está genuinamente feliz. Pela primeira vez desde que o conheço, parece vivo de verdade, não apenas performando vida. E nós, todos nós, estamos tentando tirar isso dele porque faz nossos próprios relacionamentos vazios parecerem ainda mais patéticos por comparação. As palavras atingiram Melissa como bofetada. Ela afastou-se, recusando-se a reconhecer verdade ali. Mas a semente de dúvida estava plantada. Naquela noite, sozinha em sua mansão impecavelmente decorada, mas vazia, Melissa confrontou-se com questões desconfortáveis. Por que estava tão obcecada em destruir a felicidade de Bernardo? Era realmente sobre proteger ordem social ou sobre não suportar ver alguém encontrar amor genuíno que ela própria nunca experimentara? A virada veio de forma totalmente inesperada. 3 meses após a noite no Municipal, Bernardo recebeu ligação de produtora cultural independente chamada Mariana Esteves. Ela estava organizando o festival de música que celebraria artistas de diferentes origens sociais, quebrando barreiras entre música erudita e popular, entre elite e periferia. Queremos que você se apresente, disse Mariana, mas não sozinho. Queremos você tocando com músicos de projeto comunitário, com artistas de rua, com pessoas que normalmente nunca subiriam em mesmo palco que você. E ouvimos falar sobre Menina Prodígio, filha de sua namorada. Gostaríamos que ela também participasse. Bernardo sentiu excitação que não experimentava há meses. Aquilo era exatamente o oposto de tudo que fizera antes. Não seria performance solo sob holofote, mas colaboração genuína. Não seria sobre provar superioridade, mas sobre celebrar música como linguagem universal. Quando contou para Lúcia e Isabela, ambas ficaram simultaneamente animadas e apreensivas. Será público, advertiu Lúcia. Exposição ainda maior, você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada, respondeu Bernardo. Os ensaios para o festival tornaram-se experiência transformadora. Bernardo encontrou-se tocando ao lado de violonista de rua que nunca teve aula formal, mas possuía feeling que conservatórios não ensinam. De cantora de samba que cresceu em favela, mas tinha voz que fazia anjos chorarem. De percussionista adolescente que aprendera ritmo antes de aprender falar. E Isabela, claro. A menina integrou-se ao grupo com facilidade natural, sua juventude e talento quebrando qualquer tensão inicial. Ela tocava violoncelo em dueto com Bernardo, mas também aprendeu a improvisar com músicos populares, misturando Bach com samba, Chopin com MPB. Durante um ensaio particularmente mágico, quando o grupo todo tocava composição coletiva que mesclava todos os estilos, Lúcia assistia dos bastidores com lágrimas nos olhos. Ali estava tudo o que sempre sonhara. Música genuína, sem barreiras, sem hierarquias, apenas beleza compartilhada. Bernardo percebeu sua emoção e, durante pausa, aproximou-se. No que está pensando? Que estou vendo o meu sonho realizado. Não do jeito que imaginei, não através de mim, mas de forma ainda mais bonita. Através de você, de Isabela, de todos esses músicos incríveis que o mundo tenta manter separados. Ele pegou sua mão. Tenho algo para lhe pedir. E quero fazer agora, aqui, rodeado por essas pessoas que representam tudo que nos tornamos juntos. Bernardo ajoelhou-se ali mesmo, no palco empoeirado da casa de shows onde ensaiavam, com músicos parando de tocar e olhando surpresos. Lúcia Mendes, você me ensinou que talento não escolhe berço, que dignidade não vem de conta bancária, que amor verdadeiro não respeita hierarquias sociais. Me ensinou a ser humano de verdade, não apenas músico performático. Quer se casar comigo? De verdade dessa vez, não por aposta boba, mas porque não consigo imaginar vida sem você. Lúcia ficou sem palavras.
Os músicos ao redor seguravam respiração. Isabela, do outro lado do palco, sorria radiante. Finalmente, Lúcia encontrou voz. Sim, 1000 vezes sim. O grupo explodiu em aplausos e gritos de celebração. Alguém pegou o violão e começou a tocar música alegre. Outros se juntaram. Improvisaram festa ali mesmo, ensaio esquecido, apenas alegria pura de testemunhar amor verdadeiro. Notícia do noivado espalhou-se rapidamente. Reações foram previsivelmente mistas. Parte da elite escandalizou-se ainda mais. Mas, surpreendentemente, muitos outros, talvez inspirados por coragem do casal ou simplesmente cansados de rigidez social, começaram a apoiar publicamente. Coluna social influente, escrita por jornalista conhecido por romper com convenções, publicou artigo defendendo o casal. Celebridades jovens, menos presas a tradições antigas, manifestaram apoio nas redes sociais. E o mais surpreendente, pessoas comuns, que nunca frequentariam os mesmos círculos que Bernardo, identificavam-se com história de amor que desafiava barreiras. O festival aconteceu em noite quente de março, no Vale do Anhangabaú, coração de São Paulo. Organizadores esperavam 1000 pessoas. Apareceram 5.000. Ocuparam cada espaço disponível, sentadas no chão, em pé, algumas assistindo de longe, todas unidas por música. Bernardo subiu ao palco não com o smoking impecável que usava em concertos formais, mas com roupa simples e confortável. Isabela, ao seu lado, igualmente vestida sem pretensões. E ao redor deles, toda aquela mistura improvável de músicos de origens tão diferentes quanto possível. «Boa noite, São Paulo», disse Bernardo ao microfone, voz ecoando pela praça. «Hoje não venho como solista, como estrela, como gênio que sempre me disseram ser. Venho como aprendiz. Aprendi nos últimos meses que música não pertence a ninguém. Não é propriedade de elite, não é exclusividade de conservatórios, não é privilégio de nascimento. Música é de todos. E hoje, vamos provar isso. Começaram com composição coletiva que criaram nos ensaios. Não tinha nome formal, apenas apelidaram de Encontro dos Mundos. Era impossível, tecnicamente. Misturava clássico com popular, erudito com improvisado, estrutura formal com liberdade de rua. E funcionava magnificamente. Bernardo e Isabela tocavam violoncelos em harmonia perfeita. Conversando através de instrumentos como mãe e filha, conversariam com palavras. Ao redor deles, violões, percussão, vozes, tudo se entrelaçando em tapeçaria sonora, que era nova, mas também profundamente familiar. A multidão assistia hipnotizada. Alguns choravam abertamente, outros dançavam onde estavam. Crianças subiam nos ombros dos pais para ver melhor. Adolescentes gravavam em celulares, compartilhando o momento em tempo real com o mundo. Entre o público, sem que Bernardo soubesse, estava Melissa. Chegara determinada a odiar tudo, a confirmar que aquilo era farsa, degradação de arte verdadeira. Mas enquanto música preenchia a noite, algo dentro dela começou a rachar. Via Bernardo tocando com alegria que nunca demonstrara em apresentações formais. Via Isabela, criança que tentara usar como arma, brilhando com talento genuíno e inocente. Via Lúcia nos bastidores, radiante de orgulho, não por status ou dinheiro, mas por amor puro. E Melissa percebeu com clareza dolorosa que passara a vida inteira perseguindo versão de felicidade que nunca foi real. Confundira posse com amor, status com valor, aparência com essência. E agora, testemunhando felicidade verdadeira, todas suas máscaras caíam, revelando o vazio que sempre estivera ali. Quando o concerto terminou, com ovação que durou 15 minutos, Melissa saiu silenciosamente, invisível na multidão, carregando o peso de revelações que levariam longo tempo para processar. Após a apresentação, houve festa improvisada na própria praça. Food trucks apareceram, alguém trouxe caixas de som, músicos continuaram tocando informalmente. Era celebração não apenas de música, mas de quebra de barreiras, de possibilidades, de amor vencendo o preconceito. Bernardo encontrou Lúcia entre a multidão,
Puxou-a para abraço apertado. Conseguimos, sussurrou ele. Realmente conseguimos. Ainda tem longo caminho, respondeu ela pragmaticamente. Mas demos primeiro passo importante. Isabela juntou-se ao abraço, pequena figura entre dois adultos, cola que os mantinha unidos. Posso fazer confissão? Perguntou a menina. Quando toquei naquela festa meses atrás, sabia exatamente o que estava fazendo. Vi como o Sr. Bernardo olhava para minha mãe quando achava que ninguém percebia. Vi como ela olhava de volta e pensei, se eu tocar bem o suficiente, ele vai ter que perceber que somos especiais. Bernardo e Lúcia olharam para a menina surpresos. Você planejou tudo? Perguntou Lúcia. Não planejei, corrigiu Isabela. Apenas dei pequeno empurrão no destino. O resto, vocês fizeram sozinhos. Riram juntos, som leve e livre na noite paulistana. Semanas depois, casaram-se em cerimônia simples mas linda. Não na mansão de Bernardo, mas em pequena igreja de bairro onde Lúcia crescera. Convidados eram mistura improvável. Alguns dos antigos amigos de Bernardo que permaneceram leais, muitos dos músicos do festival, vizinhos de Lúcia, funcionários da mansão que tornaram-se família verdadeira e dezenas de crianças de projetos comunitários que Isabela ajudara. Maria, a cozinheira, chorou durante toda a cerimônia. Júlio, o coordenador, serviu como padrinho. E Roberto Fonseca, que eventualmente reconhecera próprios preconceitos e pedira desculpas, fez leitura emocionante sobre amor que transforma. Melissa não estava presente. Ninguém esperava que estivesse. Mas dias depois, chegou carta endereçada a Lúcia. Breve, escrita à mão, carregada de vulnerabilidade que Melissa nunca demonstrara publicamente. Dizia apenas, você venceu não porque era mais forte, mas porque era verdadeira. Isso me ensinou lição que precisava aprender. Obrigada e desculpe. Lúcia leu a carta, dobrou-a cuidadosamente e guardou. Não como troféu, mas como lembrete de que até aqueles que nos machucam carregam próprias batalhas. Vida após casamento não foi conto de fadas sem conflitos. Ainda havia ajustes, ainda havia momentos difíceis, ainda havia pessoas que julgavam. Mas estavam juntos, enfrentando tudo como família. Bernardo vendeu mansão nos Jardins, grande demais e cheia de memórias de vida que não queria mais. Compraram casa menor em bairro misto, onde luxo e simplicidade coexistiam naturalmente. Transformaram parte da casa em estúdio de música, aberto para alunos de todas origens. Isabela continuou desenvolvendo talento, mas agora com apoio estruturado. Bernardo tornou-se mentor oficial, mas também aprendiz, porque menina ensinava tanto quanto aprendia. Ela performava regularmente, não em galas exclusivas, mas em shows acessíveis, em escolas, em praças, levando música clássica para quem normalmente nunca teria acesso. Lúcia finalmente voltou a tocar profissionalmente. Não como solista famosa que sonhara na juventude, mas como professora dedicada e instrumentista em grupo que mesclava estilos. Descobriu que esta versão de seu sonho era talvez ainda mais gratificante que a original. Juntos, os três tornaram-se trio musical conhecido não por exclusividade, mas por inclusão. Tocavam em teatros formais, mas também em favelas. Faziam concertos pagos, mas também muitos gratuitos. Usavam talento não para elevar-se acima de outros, mas para construir pontes. Uma tarde, 1 ano após casamento, estavam os três na sala de música da nova casa. Sol entrava pelas janelas abertas, trazendo sons de rua, risos de crianças brincando, vida acontecendo. Bernardo tocava piano suavemente. Isabela experimentava variações no violoncelo. Lúcia, com violino apoiado no ombro, improvisava melodia que dançava ao redor das outras duas. Não discutiram o que tocariam. Não seguiam partitura. Apenas conversavam através de instrumentos, linguagem que aprenderam juntos que transcendia palavras. E naquele momento, Bernardo percebeu algo profundo. Passara a vida inteira perseguindo perfeição técnica, admiração de plateia, imortalidade através de genialidade. Mas ali, naquela sala simples, tocando com mulher que amava e menina que adotara como filha,
experimentava algo infinitamente mais valioso: plenitude. A música que criavam não seria gravada, não ganharia prêmios, não seria analisada por críticos ou estudada em conservatórios, mas era perfeita do único jeito que realmente importava: era verdadeira. Quando a última nota desvaneceu-se no ar da tarde, os três ficaram em silêncio por momento, saboreando o que criaram juntos. Então Isabela, sempre pragmática, quebrou o momento. "Estou com fome. Quem quer pizza?" Riram, magia musical dissolvendo-se em cotidiano adorável. Bernardo pegou o telefone para pedir delivery. Lúcia foi buscar pratos na cozinha. Isabela já estava escolhendo filme para assistirem juntos. Vida simples, vida comum, vida perfeita em sua imperfeição. Anos depois, quando Isabela já era adulta e musicista reconhecida por direito próprio, repórteres frequentemente perguntavam sobre a história de seus pais, sobre como empregada doméstica conquistou um dos homens mais ricos de São Paulo, sobre como quebrou barreiras sociais e construiu vida improvável. Isabela sempre corrigia educadamente. "Não foi minha mãe que conquistou Bernardo", dizia ela. "Foi verdade dela que revelou vazio nele. E não foi Bernardo que salvou minha mãe. Foi coragem dela que ensinou ele a ser livre." Eles se encontraram no meio do caminho, ambos carregando metades incompletas, e construíram algo inteiro juntos. "E quanto à música?", perguntavam. "Foi isso que os uniu?" Isabela sorria, sorriso que carregava a sabedoria de quem testemunhara amor verdadeiro desde criança. Música foi só a linguagem. O que realmente os uniu foi disposição de ouvir. Bernardo passou vida sendo aplaudido, mas nunca realmente ouvido. Minha mãe passou vida silenciada, mas sempre tendo algo a dizer. Quando finalmente ouviram um ao outro, não como patrão e empregada, não como rico e pobre, mas como humanos iguais, foi inevitável que se apaixonassem. E era verdade. Na essência, aquela sempre fora a história não sobre música ou classe social ou escândalo romântico. Era a história sobre escutar, sobre ver além de aparências, sobre reconhecer, valor onde sociedade ensina a ignorar. Bernardo aprendeu que genialidade sem humanidade é prisão dourada. Lúcia aprendeu que sonhos podem ressurgir em formas inesperadas. Isabela aprendeu que amor verdadeiro vale qualquer luta. E todos que testemunharam jornada deles, mesmo aqueles que inicialmente resistiram, aprenderam algo também. Que barreiras sociais são construções humanas, não leis naturais, que podem ser derrubadas quando coragem encontra amor. Que final feliz não significa vida sem problemas, mas vida com pessoas certas ao lado para enfrentar problemas juntos. Na noite em que tudo começou, naquela gala luxuosa meses atrás, Bernardo fizera a promessa como piada cruel. Nem imaginava que aquela promessa tornaria-se melhor decisão de sua vida. Que menina pequena carregando instrumentos revelaria caminho para a felicidade genuína. Que amor encontraria ele no último lugar que esperava procurar. Vida tem forma interessante de nos ensinar lições que precisamos aprender, através de pessoas que nunca esperamos encontrar, em momentos que parecem insignificantes, mas mudam tudo. E às vezes, apenas às vezes, quando temos sorte e coragem suficientes para arriscar, essas lições nos transformam em versões melhores de nós mesmos. Bernardo Tavares aprendeu isso. Lúcia Mendes sempre soube. E Isabela, sábia além de seus anos, guiou ambos para a verdade que música sempre tentara ensinar, que a harmonia mais bonita vem de vozes diferentes cantando juntas. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Bernardo, Lúcia e Isabela tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de amor que desafiou barreiras sociais, de música que uniu mundos diferentes e de coragem que transformou vidas, clique no botão de gostei e inscreva-se no canal. Conte nos comentários qual momento mais te marcou. Foi a performance surpreendente de Isabela, o confronto no teatro, a declaração de Bernardo ou o final emocionante do festival? Sua opinião é muito importante para nós. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana,
que nos fazem refletir sobre preconceitos, amor verdadeiro e a coragem de seguir o coração contra todas as expectativas. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai emocionar, surpreender e tocar sua alma. Até lá, lembre-se, o amor verdadeiro não conhece barreiras e a música da vida é sempre mais bonita quando tocada em harmonia com quem amamos.